Bom dia aí, quem está acompanhando o nosso auditório. Agradecer vocês, porque é luta, né? Segundo dia, vai batendo o cansaço, já perto da hora do almoço. Então a gente vai conversar aqui com o Tiago, meu financiamento solar, e o Gabriel da Sangrou. Meninos, obrigado pelo privilégio de conversar com vocês. Eu sou o único jornalista aqui dessa história, e o jornalista é provocador, né? Estou vendo aqui que o objetivo desse painel é discutir modelos de serviços e soluções para facilitar o trabalho do integrador e, acredito, impulsionar o desenvolvimento do nosso setor. Mas eu vou fazer uma provocação, vou abrir aqui fazendo uma provocação que é a seguinte. Embora a gente tenha ainda um imenso potencial, o setor teve um desenvolvimento muito interessante, principalmente, acho que de 2017 para cá. Hoje a gente já está com mais de 13 GB em GD. Esse acelerar preocupa vocês quando a questão é qualidade, porque a gente acredita que esse mercado tem muitos anos pela frente. Qualidade, segurança, a gente fala de ofertar mesmo no pós-venda. Como é que vocês estão vendo essa questão, que eu acho que é fundamental para um desenvolvimento sólido do nosso setor? Posso começar, então? Bom, então a nossa visão, né, como Sangrou, na verdade, inclusive pelo tipo de equipamento, na verdade, pela proposta dos equipamentos produzidos, né, a ideia é que a gente sempre tenha os produtos o mais seguro possível e que eles sejam instalados da forma mais simples possível também, porque a simplicidade também ela evita erros humanos, né? Então a gente tenta fazer o máximo para que os produtos eles sejam simples, seguros e funcionais, né? Agora foi. E então, seguindo dessa ideia, eu não digo que seria uma preocupação no sentido de estar preocupado que algo possa dar errado, mas é uma preocupação no sentido de uma importância que a gente tem dado para que o sistema como um todo, né, solar, de instalação, ele seja feito o mais fácil possível, né? Então, eu trabalhei a maior parte da minha vida dentro do pós-vendas, né? E a gente vê um pouco o contato com essa realidade, a gente tem que entender um pouco o outro lado também, né? A gente tem outras pessoas fazendo um trabalho árduo do outro lado. E o trabalho em campo, ele tem algumas peculiaridades, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a preparação para a maleta do dia seguinte que você vai levar, ela nunca é suficiente, assim, sempre vai faltar alguma coisinha, então você vai chegar lá, vai quebrar a única chave que você tinha, e como que você vai fazer, né? Então, eu acho essencial que a gente tenha esses programas também, da gente conseguir explicar para o nosso cliente, né, para o nosso integrador, o que acontece, quais são as consequências, quais são os fatos, jogar sempre o mais limpo possível, no sentido do sistema como um todo, na parte elétrica, né, de equipamento, para que a gente tenha uma função, um uso melhor dos nossos inversores, né? Então, assim, não é uma preocupação no sentido de que a gente acha que isso pode dar errado, mas é uma preocupação, sim, no sentido de a gente estar sempre disposto a ajudar o nosso integrador nesse ponto, né? Então, Obrigado, Gabriel. E até acho que complementando um pouco aqui sobre a ótica de uma empresa de serviços, né, de financiamento, né, eu acho que tem sido um desafio para nós também, né, eu acho que a quantidade de novos instaladores que surgem diariamente, né, e todo o ecossistema envolvido, né, para esses projetos de energia tem feito com que também olhemos mais de perto para o setor e para todas as mudanças, né? Então, uma das coisas que nós já estamos discutindo é um pouco das questões, inclusive, dos sistemas off-grid, né? Porque os financiamentos são realizados para longo prazo,
são sistemas que nós aqui já percebemos aqui dentre as palestras, né, que as baterias de chumbo ácido, por sua vez, acabam exigindo uma manutenção em menor tempo. Muitas vezes essa bateria ela tem uma vida útil que pode ser inferior, inclusive, ao prazo de financiamento realizado. Então, acho que a pergunta é bastante pertinente, né, e mais do que isso, nós sempre falamos que, como uma fintech, nós temos aqui a humanização de uma fintech, uma velocidade de uma fintech, mas a solidez do banco por detrás, com todo o cuidado, realmente, um risco de imagem ali para a marca. Então, nós temos acionamentos realizados na ouvidoria ali que são constantes, né? E a gente tenta ao máximo acomodar situações onde nós sabemos que ocorrem atrasos de equipamentos por conta de logística mesmo, ocorrem atrasos até por conta de componentes que por inúmeras vezes são importados, né? Então, aquilo que nós já sabemos. Então, apesar do nosso atendimento ser um atendimento remoto, né, nós temos essa questão de ser um atendimento mais humanizado e já estamos colocando times em campo, sobretudo para aqueles novos instaladores, para garantir de fato que aqueles instaladores, né, recém-chegados, eles possam prestar o mesmo atendimento de qualidade que os instaladores mais antigos nossos também possibilitam. Então ele passa por uma espécie de análise, né, nas suas primeiras instalações para entender se as expectativas alinhadas com o cliente foram cumpridas, se os prazos também foram cumpridos, até para que o instalador possa também ajustar esse pitch quando necessário e evitarem aí constrangimentos futuros, né? Acho que é uma forma que nós encontramos de tentar apoiar os nossos parceiros também. Eu gosto sempre de lembrar que a geração distribuída fez 10 anos agora, em 2022, quer dizer, a 482 é de 2012, então a gente ainda está na infância da GD no Brasil. Hoje, mais cedo, o ex-prefeito aqui, o Carlos, comentava da expansão do número de empresas aqui. Eu não sei se eu ouvi direito, 350 em Palmas, eu achei um número, né, um número grande. E, por outro lado, existe uma política de fomento aí para desenvolvimento do setor. Vocês conseguem falar um pouco para a gente fala aqui a palavra facilitar a vida do integrador, mas eu à tarde vou ter a minha palestra aqui, a visão jornalística dessa história. Por quê? Porque a gente tem toda a questão das mudanças climáticas. Tem a guerra ainda em curso da Ucrânia, não sei como é que está isso na questão de preço, e você, aí pelo BV, o meu financiamento solar, tem, Thiago, mecanismos para ajudar essas pessoas. Eu queria te ouvir nesse sentido. Eu acredito que vocês também olham para fora, porque isso vai repercutir em preço, em andamento, para depois a gente ouvir o Gabriel de novo. Bacana. Nós fazemos, de fato, análises ali praticamente trimestrais, tá? De um pouco de como o mercado está se comportando, as novas tecnologias, né, que chegam, até para entender o quanto que o financiamento comporta e o quanto aquilo substitui a conta de atual energia, ou pode ser algo que tem um custo, num primeiro momento, superior à conta de energia. O que nós observamos, tá, é que há sim uma preocupação por conta de todos os fatores descritos aqui. No entanto, né, também a quantidade de distribuidores e a quantidade de novos entrantes também no mercado, do ponto de vista de mais modelos de equipamentos, tem feito com que aquela inflação esperada, né, ela acabe se acomodando. Então, falando um pouquinho sobre os dados do meu financiamento solar, os números ao longo desse ano eles se mantiveram, tá, em relação a ticket médio. Tá? Obviamente que a gente está olhando sobre uma ótica de financiamento e que não necessariamente traduz a realidade do mercado como um todo, mas dado que nós representamos 57% dessas vendas, eu acredito ter propriedade para dizer de que os projetos, de um modo geral, eles acabaram tendo tickets médios bem lineares ao longo desse primeiro semestre. Tá? Gabriel, vocês estão no mundo, literalmente, né? Como é que é isso, essa dinâmica toda da geopolítica? Então, esse é um ponto realmente muito importante, né? Então, quando a gente fala, você comentou, por exemplo, né, a própria pandemia, né, os lockdowns na China, as nossas fábricas são lá, a parte da guerra na Ucrânia, então alguns dos nossos fornecedores são lá, então a Infineon, né, que faz os nossos IGBTs, eles são alemães. Então, realmente a parte de cadeia de suprimento, ela é todo um mundo à parte, assim, do que a gente deveria, de onde a gente está procurando essas coisas, né? Então, sim, a geopolítica ela vai influenciar bastante. Naquela época, uns tempos atrás, que a gente teve atrasos nos portos de Xangai, também a gente teve uma outra questão
Então, assim, na verdade, para uma empresa nesse porte, isso é mais ou menos o feijão com arroz, né? A gente não tem como descartar isso, a gente não tem como fazer nada para dar a volta, né? E sem contar outros pontos, né? Então, por exemplo, os equipamentos que a gente tem, como eles são instalados em vários países, a gente vai precisar de uma certificação para cada um deles. Mas na parte de hardware, a gente tem que garantir que todo mundo funcione mais ou menos em todo lugar. Mas se a gente troca uma regulação em algum certo país, como que isso vai impactar na parte da linha de produção, né? Então, é realmente necessário que a gente tenha um time o tempo todo, local e internacional, olhando para as normas e regulações de todos os lugares para a gente ter essa parte mais ou menos definida, né? Um exemplo que a gente tem, por exemplo, do EFCI, né? Então, é uma coisa que a gente, como Sungrow, a gente está presente nos debates técnicos, a gente está sempre ali desde as reuniões da BGD com o Inmetro, reuniões com o próprio Inmetro, a parte de quais são as normas que vão ser usadas para a gente testar esse tipo de equipamento, né? Então, para a gente não correr o risco de a gente só dizer que tem, mas a gente não conseguir ter uma baliza para ver quão bem cada equipamento vai funcionar. Então, de fato, como uma empresa global, a gente tem essas preocupações e que elas passam também, né, pelo Brasil. Então, a gente pensa que, na verdade, isso acabaria deixando o Brasil um pouco de fora, né, mas acaba sendo o contrário, né? Então, até hoje no Brasil a gente instalou 6 gigas, então é porque a gente tem essa sinergia entre o procedimento global com o local, né? Então, realmente é uma questão difícil, mas é uma questão que ela acaba sendo incorporada dentro do dia a dia da empresa como um todo, né? E olha que eu não quis falar de política, né? Não quis falar das eleições, não quis entrar nessa questão. Eu só queria lembrar vocês, para não saírem ainda para o almoço, porque a gente vai fazer o sorteio do drone. Boa sorte aí para cada um. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta ali. Bom dia. Eu queria fazer para o Thiago meu financiamento, né? Hoje o financiamento meio que democratizou muito a questão da energia solar, né? Pessoas de baixa renda hoje estão colocando energia solar. Antes que era muito difícil, hoje está facilitando. A pessoa tendo um nome bom, uma vida financeira boa, consegue colocar energia solar, investir e economizar ao mesmo tempo, né? Só que a gente tem uma questão de muitas pessoas em morar em zonas meio que isoladas, né? E aí a gente tem a tecnologia off-grid. Porque o meu financiamento solar já pensa futuramente, tá financiando esses sistemas off-grid para pessoas que moram em zonas rural, zonas mais distantes, onde não tem a energia elétrica, onde o Luz para Todos nunca chegou e provavelmente nem vai chegar. Vocês pensam em democratizar mais um pouco isso aí? Obrigado pela pergunta, viu? Primeiro que nós estamos constantemente debatendo, tá? Novos produtos, né? Eu acho que, inclusive, o off-grid, até a título de informação, é algo que tem sido debatido com frequência nas últimas semanas, tá? Lançamos como uma decisão estratégica o financiamento para condomínios, que era algo que demandava também já há algum tempo para nós, né? Tem uma grande procura por parte de construtoras, realmente, para que coloquem, no primeiro momento, energia solar para as áreas comuns e já algumas construtoras já contratando áreas para que possam disponibilizar isso, inclusive distribuir isso também aos moradores, tá? Então, voltando à sua dúvida com relação ao off-grid, tá? Estamos caminhando para, tá? Inclusive, aqui de uma maneira não oficial, né, mas oficiosa, se tiverem algum projeto off-grid para financiarem, disponibilizem a nós, tá? Eu acho que nós estamos num momento aqui bastante oportuno de flexibilizarmos ali a aprovação por parte do banco, tá? Existem alguns desafios, né? Vocês sabem de que no final do dia o meu financiamento solar ele não solicita garantias ao cliente aprovado, né? E quando nós falamos de sistema off-grid, nós perdemos um pouco o lastro, né? Então, por mais que aquele equipamento ele não seja um equipamento colocado em garantia, a única forma que temos ali de minimizar um pouco o risco de fraude é justamente tendo a garantia de que aquele sistema foi instalado no endereço em que já existe ali uma
uma geração de energia mesmo constituída, tá? Mas são debates que estão ocorrendo, o banco está determinando ali quais serão as regras, tá? Então, estamos caminhando para algumas situações onde possivelmente eles limitarão o financiamento a alguns sistemas que tenham ali para as baterias, né, uma garantia que seja superior ao período de financiamento, como é o caso das baterias, por exemplo, de lítio, né? Agora, quando se trata, por exemplo, de baterias de ácido, né, chumbo ácido, a expectativa é que tentemos ali, ao menos aprovarmos um financiamento, ainda que com um prazo reduzido, mas não inviabilizarmos essas linhas de financiamento, tá? Mas tendo algum projeto nesse sentido, não deixem de passar, podem deixar anotado meu nome aí como Thiago Cardoso, a gente vai olhar para isso de uma maneira separada, não é um produto de prateleira, mas que nós podemos tentar aqui buscar aprovação se vocês tiverem, tá bom? Obrigado. Essa pergunta chegou aqui pelo meu WhatsApp, que é o seguinte, a dica pergunta para o Gabriel, que é o seguinte, a gente tem muitas empresas que estão começando na área, os integradores estão aí e tem que conhecer a dinâmica de compra, de venda, de estoque. Você tem alguma... É claro que não existe uma fórmula mágica, mas o que você diria para quem está começando em relação a tudo isso, dentro do que a gente falou, de guerra, de pandemia, de eleição, de Copa do Mundo, o que você pode dar como orientação para quem está estruturando o negócio e não quer ficar, nem deixar o cliente na mão? Sim. Bom, esse é um ponto bem crítico, na verdade, que ele acaba se resumindo com a escolha dos seus parceiros, né? Então, esse é um ponto que, na verdade, a gente tem que levar em consideração para, na verdade, várias áreas, né? Mas é terrível você ser obrigado a voltar em uma instalação, como principalmente uma empresa que está começando agora. Então, você geralmente tem vários custos quando você está começando a fazer a sua instalação, né? Então, você geralmente é um lugar um pouco mais afastado, tem a mobilização de equipe, né? A entrega de material e ferramentas, etc., né? Então, se você, por exemplo, escolher parceiros que você não confia na instalação, é provável que você tenha que voltar. Se você escolher parceiros que você não confia em questão de equipamento, provavelmente você vai ter que voltar. Então, se você está começando, principalmente, eu diria que o melhor é você jogar um pouco mais sem risco, né? Você procurar parceiros mais sólidos em questão de distribuição de equipamento, né? Óbvio, falando também sobre os inversores, é uma dos próprios paradigmas da Sungrow, né? Você ter essa solidez para você poder contar com a empresa. Mas se você arriscar demais em questão de equipamentos e serviços que você não pode confiar depois, um inversor que ele não entra em garantia por má instalação, ele pode ser o suficiente para você acabar fechando a empresa, né? Dependendo do tamanho dele, dependendo do quanto você se arrisca. Então, eu diria para, de fato, conhecer bem os seus parceiros, fazer um bom trabalho, porque no começo, né, o mais crítico é que você não tenha que fazer nenhum tipo de retrabalho, né? Então, esse seria o ponto. Daí, falando um pouquinho da Sungrow, né, daí é por isso que a gente tem uma central de reparos dentro da própria Sungrow. Então, se você tiver, mesmo que você tenha algum equipamento que não esteja em garantia, ele pode ainda ser reparado, você não precisa comprar outro. A gente tem vários distribuidores, parceiros nossos, então, que já estão no mercado há muito tempo, você não corre o risco de você precisar de um reparo. O pessoal tem comentado muito isso aqui no fórum, né? Os órfãos do solar, né? Então, você ter esse tipo de situação onde você precisa de um apoio, tanto técnico quanto comercial, e você acabar ficando na mão. Então, eu diria que o menor para principalmente quando você é pequeno, né? Depois, quando você já é grande, daí você estende a mão para quem é pequeno. Mas enquanto você for pequeno, é começar com passos firmes, né? Então, acho que eu diria que esse é o ponto. E só para a gente fechar, uma para o Thiago, em relação a estruturar o financiamento, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem faturamento com lucro, né? E depois se atrapalham ao longo da jornada. O que você pode dar também como orientação para quem está em busca de um financiamento?
Perfeito, bacana. Bom, o que nós costumamos dizer, e é algo que nós fazemos constantemente, tá? E aos instaladores que aqui estiverem e já utilizam o meu financiamento solar, eu me coloco à disposição, tá? Para podermos treinar também, capacitar os vendedores de vocês, né? Eu acho que vender um financiamento, ele demanda mais do que o convencimento do projeto, né? Tem pessoas que estão de fato ainda inseguras de entender qual o payback daquilo, o quanto que aquele financiamento naquele primeiro momento ele está maior do que a conta de energia, mas em que momento que a conta de energia passaria a ser um valor maior do que o próprio financiamento. Então toda essa orientação, tá? Nós temos times de treinamento ali preparados que podem orientar os vendedores de vocês e também, obviamente, né, nos colocamos à disposição até para esclarecer realmente dúvidas desses mesmos clientes, tá? Nós temos ali exemplos muito práticos que convencem clientes que estavam ali inseguros se o financiamento seria uma boa opção para aquele momento, inclusive, mesmo com juros, né, de que maneira que ele enxergaria aquilo como um possível investimento, né? Então tem formas de conduzir isso e além de nos colocarmos à disposição para orientarmos esses clientes finais, também nos colocamos à disposição para prepará-los para isso, tá? Existem calculadoras que demonstram isso no curto, no médio e no longo prazo e que acomoda ao valor de energia, o tamanho do projeto, enfim, quanto tempo levaria cada uma dessas situações, tá bom? Muito bem, então eu agradeço demais ao Tiago Cardoso, do meu financiamento solar, também ao nosso querido Gabriel Trevisan Sangrou. Eu vou pedir a gente... tem uma pergunta ali? Você pode levar, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Eric, da Senar Energia. Uma pergunta mais para o Tiago, justamente sobre o financiamento. Não é nem tanto uma pergunta, tá? A princípio é mais um elogio que eu tive através do pós-venda recentemente. Uma coisa que nós falamos muito ontem, né, foi sobre pós-venda também. Que foi lançada uma plataforma mais exclusiva para o cliente, para ele buscar o boleto para pagar, caso não tenha o carnê. E tem a possibilidade de você buscar o último boleto para você antecipar. Isso veio através de algumas solicitações, reclamações mesmo, que foi a solicitação que teve e achou uma solução. E eu tive muito problema, na verdade, na hora de fazer o cadastro. Pediu muita informação e às vezes tem cliente que realmente é muito humilde, não consegue fazer sozinho. E a gente acaba tendo que perder um tempo para ir lá e dar esse suporte. Não poderia ter feito, às vezes, só com o CPF, alguma informação mais específica, já ter o cadastro pronto também, não? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo elogio, tá? Ficamos felizes de saber de que o pós-venda, né, faz diferença realmente nessas horas, né? Nós procuramos ali constantemente revisitar o nosso NPS. Eu acho que o valor mais importante hoje para a empresa, de fato, é ser uma empresa que seja uma apoiadora do negócio de vocês e não, na verdade, mais um desafio dentre muitos que vocês já possuem, né? Respondendo a sua dúvida, tá, com relação às informações que são solicitadas, lembra que eu comentei com vocês, né? Nós temos aqui a velocidade de uma fintech e a solidez de um banco, né? E muitas das vezes nós acabamos entrando em algumas situações onde existem algumas coisas que o banco, por regulamentação, necessitam solicitar para algum canal. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O BV, obviamente, tem ali muita tradição no financiamento de veículos, né? Então tem muitas coisas que eram exigidas no passado e agora nós estamos no momento de separar de fato as arquiteturas, tá? Vocês me ouvem ainda, né? Tinha a impressão de apertar aqui o botão. Então, sim, temos oportunidades nesse sentido e há debates praticamente 2 vezes por semana, tá? E seguramente já estou com o meu caderninho ali, vou levar a sua observação também para quem sabe num futuro possa procurá-lo. Depois eu vou deixar meu contato contigo também, tá? E conseguindo avançar, assim que conseguirmos eu divido com você. Mas agradeço também a sugestão, tá? Constantemente a gente está olhando para isso, porque a experiência diz muito, né? E a gente percebe muito isso até no momento das assinaturas de contrato, né? O quanto realmente essa questão da democratização realmente e disponibilizar o financiamento a famílias de um perfil de renda, né, inferior, tem pessoas mais simples de fato se deparando com essa situação. Então, por vezes, nós temos que fazer videoconferências mesmo, do tipo, pega aí o celular, me mostra o que você está fazendo, né? Mas a gente consegue chegar lá. É bem isso mesmo. Obrigado, viu, pela sua sugestão, vou anotá-la depois. Obrigado mesmo. Muito bem, gente. Então agradeço mais uma vez ao Tiago, ao Gabriel, agradeço especialmente a vocês.